Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana, sou autista e sou mãe do Gabriel. Oi? Esse aqui é o Gabriel, meu filho de 8 anos, que também é autista, tá? Hoje eu vou falar sobre a abordagem, como abordar um autista, tá? Em relação à segurança pública, né? Porque foi um vídeo que me pediram para fazer e é um assunto muito importante, né? Porque é muito importante saber abordar da forma correta. Isso pode evitar até que o autista tenha uma crise, ou se já estiver em crise, que essa crise seja intensificada, né? Primeira coisa, a gente tem que ter consciência do espectro, né? Porque chamamos espectro autista, né? Ele é muito amplo, tem vários tipos de autismo, vários graus, né? E mesmo dentro do mesmo grau, né? Que tem um leve, um moderado, severo, hoje fala 1, 2, 3, né? Também tem os... Um autista pode ser muito diferente do outro, né? Então, um jeito de abordar um autista nem sempre vai ser da mesma forma de outro autista. Tem os autistas não verbais, que não conseguem falar. Tem autistas severos, que não entendem comandos simples. Mas não que todo severo não entende comandos. Tem autistas severos que entendem comandos simples. Isso eu te falei, é muito, muito amplo, né? Muito variado o espectro, né? Um autista pode ser muito diferente do outro. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Mas coisas, digamos assim, básicas, né? Que, digamos assim, que a maioria dos autistas, né? Podem piorar a crise ou intensificar a sua crise. A voz, tá? A grande maioria dos autistas, claro que eu falei, não todos, porque no autismo não tem regra, no autismo não é padrão, né? Mas muitos, a maioria dos autistas tem hipersensibilidade auditiva. Então é como se, né, os sons, barulhos, ruídos, voz fosse muito mais intenso, né? Então se, né, o profissional chegar falando muito alto, gritando, ou nem gritar, ou falar alto, e isso pode deixar o autista mais nervoso por causa dessa hipersensibilidade auditiva, né? Até eu, quando eu vou, né, chamar a atenção do meu filho, eu tenho que chamar firme, mas voz baixa. Se eu falar com voz alta, ele vai ficar mais agitado, mais irritado, né? O encostar. Muitos autistas têm a hipersensibilidade ao toque. Então, como se o toque incomodasse, causasse um incômodo muito grande. Então, o simples encostar pode gerar muita irritação, muita angústia para o autista, né? Ser direto, tá? Muitos autistas não entendem sentido figurado, né? Ironias, palavras de duplo sentido, né? E o autista, quando ele está muito ansioso, não é sempre, que eu falei, não tem uma regra, mas muitas vezes ele vai... muita informação gera mais ansiedade. Então é bom ser bem direto, poucas palavras, bem claro, bem objetivo, bem direto, né? Isso também pode gerar mais ansiedade ao autista, né? Muitos autistas não entendem, não todos, mas vários autistas não entendem expressões faciais, nem cara de brabo, cara de sério, cara, né, de... Então não adianta, né, a questão de expressões faciais, né, isso tudo, muitas vezes o autista não vai conseguir entender, né. Até tem na série aquela que eu olhei, Atypical, né, que é uma série sobre um adolescente autista, o Sam, conta, né, que num dos episódios, né, que ele foi dormir na casa de um amigo. E era a primeira vez, mesmo sendo adolescente, que ele dormiu fora de casa. Porque muitos autistas, eles têm uma dificuldade muito grande com quebra de rotina. Eles gostam de fazer as coisas tudo assim, sabe? Às vezes ir pelo mesmo caminho, sabe? Então uma coisa que foge da rotina, que eles não estão acostumados a fazer, pode causar uma crise. Então ele foi dormir na casa do amigo dele, porque ele queria superar essa dificuldade de mudança de rotina, né? E ficou algumas horas, e daí ele teve uma crise, não aguentou. Daí ele falou pro amigo dele, eu não aguento ficar aqui, tenho que voltar pra minha casa, né, que era um lugar que tá sempre acostumado, meu ambiente e tudo, né, acostumado a dormir. Então ele foi caminhando
de volta até a casa dele. Mas ele estava em crise. E o que acontece quando o autista está em crise? Ele pode fazer movimentos repetitivos, tá? Como abanar os braços, cabeça, qualquer movimento repetitivo, assim, ó. Balançar o corpo, fazer assim, sabe? Assim. Nem todos, tá? São as estereotipias. Nem todo autista tem estereotipias, mas muitos têm. E no momento da crise isso pode ter ou aumentar. Então eu estava na rua, imagina, no meio da noite, né? No horário tarde. Um adolescente com alguns movimentos estranhos. Passou um policial que não tinha conhecimento sobre autismo, não sabia que ele era autista. E o que achou? Esse menino esse adolescente pode estar drogado, alguma coisa desse tipo, né? Então foi abordar. E foi abordado da maneira errada, gritando, falando para, gritando e tal, né? E acabou levando para a delegacia. Nisso, daí logo o pai dele foi localizado, chegou, explicou tudo e tal. E ele já estava numa crise. E daí a forma como o policial abordou ele, que foi gritando, foi berrando e foi, né, já, né? Isso deixou ele mais em crise, mais agitado e mais irritado ainda, né? Daí sim que ele acabou sendo algemado e levado para a delegacia. Depois o pai dele foi lá, explicou tudo, que ele era autista, que estava numa crise, né? Não estava drogado, ele estava numa crise, porque, né, foi da minha casa do amigo, né? Daí tá, ele foi liberado e tal. E daí o pai dele até questionou. Eles deviam ter mais conhecimento sobre autismo, saber abordar de forma correta um autista, né? E daí o policial pegou assim, tem uma foto dele? Tem. Vamos pôr a foto do Sam aqui. Então agora ele sabe que ele é autista e se tiver que abordar, não vai acontecer isso. E o pai dele saiu frustrado, porque a questão não era o Sam. Existe muitos. Só no Brasil estima-se cerca de 2 milhões de autistas. Com laudo, né? Tem muitos autistas mais leves que muitas vezes não tem laudo, né? Não tem um diagnóstico ainda. Que nem eu tive diagnóstico só ano passado. Porque ainda falta muito conhecimento sobre autismo, né? Então tem muitos autistas que nem tem laudo. Então não é só o Sam, né? Tem muitos e muitos autistas. E às vezes pequenos detalhes fazem muita diferença. Como eu falei, o tom de voz, o encostar, sabe? Falar de forma... comando simples, poucas palavras, poucas informações, né? Muitos autistas vão ter a carteirinha do autista, então tu pode pedir, né, para a identificação dele. Muitos têm a carteirinha do autista, ou tem o laudo, né? Tem o cordão de girassol no pescoço, que é o símbolo de que tem uma deficiência invisível. Porque o autista, diferente das outras deficiências, não aparece nada no rosto, que nem a síndrome de Down, que muitas vezes tem os olhos mais puxadinhos, né? Não tem nada físico mostrando que é autista, né? É só a questão do comportamento. Então, muitas vezes, nem eu na rua, quem vai dizer que eu sou autista, né? Então, difícil, né? Então, às vezes, muitas pessoas podem passar sem ninguém perceber que ela é autista, né? E todos os autistas, não. A maioria dos autistas tem comorbidades, tá? De novo, não é uma regra. Tem autista que é só autista, mas é raro. A maioria tem comorbidades. E que são comorbidades? São transtornos ou doenças associadas, como eu, por exemplo, tenho epilepsia, pode ter ansiedade, pode ter depressão, tem autista que pode ter esquizofrenia, né? Toque. Então é muito raro o autismo vir sozinho. Então tem mais essas comorbidades, né? O que ainda mais faz a vida do autista ficar mais difícil, né? E a crise muda, varia muito de um autista para outro. Eu nunca agredi nenhuma pessoa, eu nunca quebrei coisas, tá? Mas quando eu tenho crise, eu posso ficar muito braba, às vezes me dá tontura, falta de ar, já vomitei, tá? Mas tem casos de autistas que em momentos de crise, quebrar as coisas, bater em quem tá perto. Daí o que a gente tem que fazer? Mobilizar. Mobilizar, né? E pedir ajuda, né? Mas
é uma crise, né? Não é uma... E tem alguns autistas que chegam nesse ponto sim, né? E que é bem complicado, né? Eu até vi o caso de uma mãe, né, que na internet, que eu participo de muitos grupos de autismo, o filho entrou em crise, começou a quebrar as coisas na casa, começou a bater nela, ele já era, acho que adolescente, né? Porque o autista cresce, né, gente? Já era, devia ter 18 anos, não sei, né? O autista severo. E daí ela começou a ficar com medo e não conseguiu contornar a situação. Então ela chamou a... Até de outro estado, gente. Não é aqui do meu estado, que eu sou do Rio Grande do Sul, é de outro estado, tá? Ela chamou, acho que a brigada, ou a polícia, eu não sei, bem em detalhes, tá, gente? E a polícia, quando chegou lá, não soube abordar. Viu ele assim, foi agressivo com ele, tudo, né? O que isso piorou a crise dele. Né? Então, certo seria mobilizar e tal, né? Claro que também os familiares não podem também, né? Serem machucados, né? Mas não adianta tu querer agredir o autista, gritar com o autista, porque na crise ele não tá, entendeu? Ele tá fora do controle dele. Então essas coisas vão piorar a crise, né? Então o certo seria só mobilizar. E ela disse que eles foram muito agressivos, né? Trataram como se ele fosse, digamos assim, entre aspas, um bandido, né? E o autista não é um bandido, né? No momento da crise. Ele tá fora do controle dele normal, né? Mas muitas vezes é difícil, né? Falta esse conhecimento, né? E pequenas coisas, como eu falei, fazem muita diferença, né? O encostar, a voz alta, barulho. O meu filho tem muito medo de sirene de ambulância. Se ele vê uma sirene de ambulância, ele sai correndo. Já expliquei 1000 vezes que a ambulância não é uma coisa ruim, né? Pelo contrário, socorre as pessoas, né? Mas, sei lá, ele tem uma fobia à sirene, entendeu? Então a sirene deixa ele muito nervoso, o barulho da sirene, né? Então são esses pequenos detalhes que podem intensificar uma crise, né? Intensificar muito uma crise. Deixa eu ver, gente, se eu não esqueci nada. E depende muito, que eu te falei, do autista, do grau do autista, né? Que nem tem alguns autistas severos que são não verbais, que não falam, que não entendem comandos. Só tem autistas leves que entendem tudo, né? Mas mesmo sendo leve, pode ter crises, e crises muito sérias, né? E que esses detalhes fazem muita diferença, né? Meu filho, né? Quando tem uma crise, eu levo ele para um lugar silencioso, procuro falar o menos possível, né? Porque eu sei que se eu começar a falar demais, né? Ou deixar num lugar com muito barulho, com muita luz, com muitos estímulos, isso vai intensificar a crise dele, né? Então, é bem complicado, né? É bem complicado. Então, a gente precisa ter muita, assim, paciência e muito cuidado. Muito cuidado para a gente não piorar essa crise, se ele já estiver em crise. Tá? Eu acho que eu vou, de repente, fazer mais um vídeo sobre esse assunto, talvez, né? Porque é muito amplo, muito complexo, é difícil em 10 minutos eu falar tudo que tem que falar, tá? E não esqueçam, gente, de curtir, de comentar. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá? Se inscrever, que o nosso objetivo nesse canal, né, não é financeiro, tá? Não é nada disso. Nosso objetivo é a gente poder alcançar o máximo número de pessoas para a gente poder divulgar o autismo, o que é o autismo, como lidar com os autistas, para a gente ter mais inclusão e menos preconceito. E eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, porque só com o aumento dos inscritos e das curtidas que a internet vai me ajudar a divulgar o canal, né? Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, compartilhando, curtindo e se inscrevendo, tá? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Fiquem com Deus e uma ótima semana.